Olá! Hoje o nosso mergulho é numa obra assim gigantesca e que mudou o mundo. O Capital, de Karl Marx. A ideia aqui é a gente desvendar juntos os conceitos-chave, sabe? Seguindo o raciocínio do próprio livro, passo a passo. Então, vamos lá, direto ao ponto. A análise de Marx parte de uma pergunta que, à primeira vista, parece até boba, mas que, na verdade, é o que move todo o sistema capitalista. Pensa bem, como é que o dinheiro faz mais dinheiro? Se alguém começa com uma grana, compra alguma coisa e depois vende, como é que no final essa pessoa tem mais grana do que no começo? É esse o mistério que o Capital se propõe a resolver. E para resolver esse quebra-cabeça, a proposta é começar do começo mesmo, do básico. Qual é o tijolinho fundamental de toda economia? A mercadoria. Pode ser qualquer coisa, um casaco, um celular, um saco de café, não importa. Tudo parte daí. Olha que interessante, toda mercadoria, segundo essa análise, tem tipo uma dupla personalidade. De um lado tem o que se chama de valor de uso. É o óbvio, né, para que ela serve. O casaco esquenta, o café, bom, o café acorda a gente. Simples. Mas aí vem o outro lado, o valor. E aqui a coisa fica mais complexa. O valor de uma mercadoria seria definido pelo tempo de trabalho que a sociedade considera necessário para produzir aquilo. É essa segunda face, esse valor, que faz com que coisas totalmente diferentes possam ser trocadas uma pela outra. E isso leva a gente a dois circuitos de troca completamente diferentes. O primeiro é o MDM, mercadoria, dinheiro, mercadoria. É a circulação simples. Uma pessoa vende algo que produziu, sei lá, linho, pega o dinheiro e compra outra coisa que precisa. Uma bíblia, como no exemplo do livro. O foco aqui é conseguir algo útil. Agora, o segundo circuito DMD é outra história. É o circuito do capital. Alguém começa com dinheiro, compra uma mercadoria não para usar, mas para vender e conseguir mais dinheiro. O objetivo aqui não é utilidade, é fazer o dinheiro crescer. Pois é, e aí que está o grande mistério. Se a gente partir do princípio de que todas as trocas são justas, que tudo é vendido pelo seu valor real, de onde diabo sai esse delinha, esse lucro? Parece mágica, né? Como é que o valor aumenta do nada se, em tese, a gente só está trocando coisas de valor igual? Bom, a solução apresentada em O Capital é que existe sim uma mercadoria no mercado que é especial, uma mercadoria única, que quando é consumida, quando é usada, ela consegue criar mais valor do que ela mesma custa. É um ingrediente secreto da receita. E que mercadoria é essa? A força de trabalho. Exato. A capacidade que as pessoas têm de trabalhar. O ponto aqui é sutil. O que o capitalista compra não é o dia de trabalho, mas a capacidade de trabalhar durante aquele dia. E o valor dessa mercadoria, a força de trabalho, é o custo para manter a pessoa viva e pronta para trabalhar. Comida, aluguel, o básico. Só que o uso dessa força de trabalho, o trabalho em si, cria um valor que é muito, mas muito maior do que esse custo. Para isso não ficar só na teoria, vamos ver um exemplo prático que está no próprio livro. A gente vai acompanhar um dia na vida de um fiandeiro para ver como essa mágica acontece. Ou melhor, como esse processo funciona na realidade. Ok, vamos para os números que fica mais fácil de entender. O capitalista adianta, digamos, 27 xelins. 20 vão para o algodão, 4 para o desgaste das máquinas e 3 para o salário do dia do trabalhador. Agora, atenção. Esses 3 xelins são o valor da força de trabalho, ou seja, o suficiente para ele se manter por um dia. E no exemplo, ele produziria o equivalente a esses 3 xelins em, digamos, 6 horas. Só que o dia de trabalho tem 12 horas. Então, nessas 12 horas, o trabalhador cria um valor novo, de 6 xelins, o dobro do que ele custou. E aí a conta fecha. O valor final do produto é 30 xelins. Mas o custo total foi de 27. Essa diferença de 3 xelins, essa é a famosa mais-valia. É o lucro. E o ponto genial, segundo a análise, é que isso tudo acontece sem que ninguém seja roubado na troca. O trabalhador recebeu o valor justo da sua mercadoria, a força de trabalho. O valor extra, o lucro, veio do uso dessa mercadoria que ele vendeu. Para formalizar essa ideia, a análise divide o capital em 2 tipos. Primeiro, o capital constante. É a grana gasta com matéria-prima, máquinas, essas coisas. Ele é constante porque o valor dele só é transferido para o produto final, não aumenta. E depois tem o capital variável, que a grana gasta com salários. Por que variável? Porque é a única parte do investimento que varia, que se expande e cria um valor novo, um excedente, a mais-valia. Certo. Então temos a mais-valia. E o que acontece com ela? Ela não vai para o bolso do capitalista para ele gastar em luxos, ou não só para isso. Ela vira combustível, o combustível que alimenta o motor do capitalismo.
que tem uma ordem muito clara, como a gente vê na citação. Vamos ver então essa próxima fase, a do motor da acumulação. Como é que esse excedente é reinvestido para fazer o sistema crescer sem parar? E aqui a gente vê o ciclo se formando. A mais-valia gerada é jogada de volta no sistema como mais capital. Isso permite produzir em uma escala cada vez maior. O que acontece em seguida? A riqueza vai se concentrando na mão de poucos. E um ponto super importante, cria-se o que a análise chama de exército industrial de reserva. Basicamente, uma massa de trabalhadores desempregados ou subempregados que está sempre ali disponível. Isso, claro, ajuda a manter os salários pressionados para baixo e garante mão de obra para qualquer expansão. Ok, mas a coisa não para por aí. A análise vai além. Esse processo todo de acumulação não acontece isolado numa bolha. Ele gera tensões e vai criando formas cada vez mais complexas dentro da sociedade. Pensa o seguinte: para acumular em escalas cada vez maiores, tipo construir ferrovias ou siderúrgicas gigantes, o capital de uma pessoa só não dá conta. É aí que surge a necessidade do sistema de crédito e das sociedades por ações. É um jeito de juntar o capital de muita gente para financiar esses projetos enormes. Isso nos leva a um conceito que soa incrivelmente atual, o capital fictício. O que é isso? São os papéis, ações, títulos da dívida, enfim. Eles são, na teoria, um direito a um pedaço do capital real, da fábrica, da produção, mas na prática eles ganham vida própria. O valor de uma ação na bolsa pode disparar ou despencar por N motivos que muitas vezes não têm absolutamente nada a ver com o que a empresa está de fato produzindo. As consequências disso tudo são enormes, transformadoras mesmo. A escala da produção explode. O dono do capital, o capitalista original, se afasta cada vez mais da fábrica. Ele vira um mero investidor que vive de juros e dividendos, enquanto um gerente, que é um assalariado, toca o negócio. E aqui a análise aponta para uma contradição que é, no mínimo, fascinante. Dentro das sociedades por ações, a ideia de propriedade privada individual meio que se dissolve, vira uma propriedade coletiva dos acionistas. Só que tudo isso ainda acontece dentro da própria lógica do capitalismo. E para fechar, essa citação final resume perfeitamente a essência da análise. O sistema se torna um mundo de ponta cabeça, um lugar quase mágico, onde as relações que são no fundo sociais entre pessoas, elas aparecem disfarçadas de relações entre coisas. É o dinheiro que gera juros sozinho, a terra que dá aluguel. A origem de todo o valor, que seria o trabalho humano, fica ali, escondida nos bastidores. O que nos deixa com uma pergunta final, né? Nesse mundo encantado e invertido, o que é real e o que é só fumaça e espelhos?